Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o EndNote, que é um gerenciador de referências bibliográficas. Então você que está pensando em fazer o seu TCC, já começou a escrever, tem dificuldade, né, de fazer as citações, as referências, formatar a lista de referências, esse software vai ser de grande valia para você que quer fazer esse mecanismo de citação e a lista de referências de forma automática, de forma rápida. Inclusive, se você pretende fazer a publicação do seu TCC, fica muito mais fácil também, porque muitas vezes as revistas não exigem a norma ABNT, né, de referências bibliográficas e citações. Elas exigem outras, como a APA, entre outras. Entre outros modelos, nós vamos ver essas particularidades. Então, utilizar esse software permite que a sua produção científica, a sua escrita, fique muito mais rápido e muito mais automatizada. Então, vou abrir o EndNote. E nós vamos aqui em criar uma nova biblioteca. Eu vou nomear essa biblioteca como GPAT, só para dar exemplo, e vou salvar ela na minha área de trabalho. Sempre ele vai pedir e informar que existem novas atualizações para fazer no programa, mas você sempre cancele para esse programa não entrar em conflito. Nós estamos aqui com a nossa biblioteca GPAT aberta. Se eu minimizar aqui o programa, vocês vão reparar que foram feitos dois arquivos, uma pasta e um arquivo de formato próprio do EndNote. Esses arquivos são muito importantes, depois eu vou explicar o porquê, caso a gente precise de trocar de computador e quiser levar todas essas referências que nós vamos coletar na internet. É possível, né, não perder essas referências e a utilização de tudo isso, mas depois a gente vê esse detalhe. É só para mostrar para vocês que esses dois arquivos ficam aonde a gente desejar. Então volto aqui e aí nós vamos seguir aqui aquele sumário sobre a utilização do EndNote. Então a primeira coisa, como criar uma biblioteca. Então nós acabamos de ver como criar uma biblioteca. Caso eu queira criar outras para utilizar, é só vir em File, arquivo, nova, e aí eu crio uma nova biblioteca. Mas vamos começar com a nossa já criada. Então o próximo passo é como adicionar uma referência do Google Acadêmico, do Cielo, do PubMed. Então nós vamos ver os sites, ou as bases de dados que nós mais utilizamos no nosso dia a dia. Vamos começar pelo Google Acadêmico. Então digitei aqui no Google mesmo. Nós vamos acessar o Google Acadêmico. E eu vou pesquisar aqui algum artigo sobre exercício de força. Então vamos supor que o artigo que eu me interesso em fazer a citação e utilizar no meu TCC ou no meu trabalho acadêmico seja esse. Como que eu passo essa referência lá para o EndNote? Então eu venho aqui nas aspas, citar, clico em EndNote. Ele vai baixar esse arquivo, nós temos que dar um clique nele
e ele já vai abrir aqui direto no EndNote. Então aqui, se eu observar, eu tenho todos os autores do artigo, o ano, o volume, o número, a página, o ISSN da revista. Esse, como é mais antigo, não veio com DOI, mas a maioria dos mais novos vem, tá? E entre outras informações que a gente precisa para fazer a citação. E aí, como que eu cito esse artigo? Então eu vou abrir o Word do Office. Então eu vou vir aqui na aba EndNote. No Word de vocês vai estar dessa forma. Então eu vou inserir citação e posso pesquisar aquela referência aqui já dentro do meu EndNote. Então eu posso usar o termo do título, ou também posso usar o ano que foi o artigo escolhido, então 2002 ou Resistance Training. Então aqui eu já achei a referência. Eu posiciono o cursor aqui aonde eu desejo fazer a citação e clico 2 vezes nela, ou clico aqui em inserir. Então perceba que ele já fez o estilo de citação APA. Eu também posso optar pela BNT, que é utilizado no TCC de vocês. Então só dar um clique aqui eu já consigo mudar todas as referências. Então vamos supor agora que a gente quer incluir um artigo lá do PubMed. Então vou vir aqui em PubMed, entro aqui com o mesmo termo, tenho aqui esse artigo que me interessou de 2020, clico nele, vou em citar, download NBib. Salvo aqui na área de trabalho também, vou lá, dou 2 cliques, já tem a referência aqui e eu quero citar ela aqui nesse segundo parágrafo. Agora eu vou incluir ela, já posicionei o cursor aqui onde eu quero citar, né? Posicionei aqui e agora eu vou incluir ela pelo EndNote mesmo, que eu acho mais rápido. Então aqui está as minhas referências importadas, né, que eu acabei de importar. Se a gente vir em todas vão estar aqui, mas eu vou vir aqui nas importadas que eu acabei de trazer. É só clicar aqui nas aspas, percebam que já foi feita a citação desses artigos, e agora eu vou querer buscar uma referência lá no Cielo. É outra base de dados bastante utilizadas por nós. Então eu vou fazer a mesma busca. E aí vamos supor que o artigo que nos interessa é esse daqui. Efeitos do treinamento aeróbio na morfologia corporal de estudantes obesos. Então eu vou clicar aqui no estudo. Ele vai abrir. Eu vou aqui em compartilhar. Não é aqui. Deixa eu ver se é aqui, se é nesse sítio like. Eles mudaram esse site do Cielo. Direto isso daqui muda, a gente apanha um pouco para aprender onde está a ferramenta de citação. Ele não achou aqui, vamos ver se pelo Mendeley dá certo. Também não achou. Mas eu lembro que eu fui citar alguns artigos do Cielo e eu tive problema. Quando isso acontece, o que eu faço? Eu copio o título do artigo e jogo aqui no Google Acadêmico de novo. E aí eu acho ele pelo Google Acadêmico. Então copio o título aqui. Percebam que eu já achei o artigo. Então vem em citar, EndNote. Da mesma forma, salvo aqui na minha área de trabalho. Então reparem que já está aqui o artigo, eu clico aqui nas aspas e cito ele aqui após o ponto final, porque meu cursor estava aqui, mas eu posso juntar essas duas referências
percebam que se eu estivesse falando aqui e fosse do mesmo assunto, eu posso deixá-las juntas, eu venho aqui em atualizar citações e bibliografia, ele já vai juntar as duas aqui na norma de citação da ABNT. Tá? E agora, aqui no EndNote, como que a gente pode organizar as nossas referências? Então eu posso criar grupos de referências. Então se eu vier aqui em meus grupos, eu posso pôr criar grupo. E aí eu posso pôr TCC. Certo? Então eu tenho o grupo aqui do TCC, mas eu não tenho nenhum trabalho aqui. Vamos supor que todas as referências que a gente encontrou são do TCC e eu quero deixar organizado. Então eu seleciono elas todas e arrasto aqui para o TCC. Então elas vão ficar aqui em todas as referências e também aqui no TCC. Aí vamos supor que eu estou fazendo um outro trabalho. Eu posso baixar aqui uma nova referência e deixar ela em todas as referências, criar outros grupos, e isso vai deixar a minha biblioteca organizada. Essa aqui é a minha biblioteca. Olha a quantidade de referências que eu tenho, 1568. Eu tinha aqui alguns grupos, mas eu nem uso isso mais porque não é prático, tá? Eu venho aqui em todas as referências e busco o que eu quero. Por exemplo, aquele artigo que eu mostrei para vocês do VPN. Então se eu vir aqui, eu acho fácil, porque eu sei parte do título ou do ano que foi publicado. Então eu acho aqui e já posso citar essa referência. Como que eu faço quando eu preciso acrescentar muitas referências de uma vez? Eu divido aqui a minha tela em 4 e faço dessa forma que eu vou mostrar para vocês. Eu divido aqui a tela do Word. Então tá aqui a tela do EndNote e a tela da internet aqui, a janela da internet aqui abaixo. E aí como que eu faço? Vamos supor que a maioria dos artigos que eu estou fazendo está lá no PubMed. Então eu busco aqui os artigos que me interessam. E eu até vou abrir essa janela de internet pelo Google Chrome, que ele é muito mais rápido aqui para fazer o que eu quero. Ele já baixa, eu deixei configurado para ele baixar para a pasta Downloads. Eu não preciso nem escolher o destino daqueles arquivinhos que são baixados para depois a gente jogar no EndNote. Então, por exemplo, eu quero citar esse artigo, desnutrição e sarcopenia. Então, eu venho aqui em citar, download NMIB, ele já baixa, eu já clico aqui, ele já vem para cá. Já vamos supor aqui que eu já tinha escrito algo que eu queria. Eu só deixo o cursor aqui e já cito. Então, já saiu ali. Aí eu venho aqui no PubMed, continuo a fazer outras buscas. Já faço outra busca, já vi outro artigo aqui que me interessa. Venho em citar, faço o download, ele já baixa aqui, eu já jogo ele aqui para o EndNote e já cito. Então tá aqui. Outra citação. E assim por diante. Então percebam que ele vai acrescentando aqui na lista de referências, já no formato que é preciso aqui para o TCC, por exemplo. Ah, mas eu quero mandar meu TCC para uma revista. E a revista ela exige a norma APA. Então eu venho aqui na aba do EndNote, estilo, e vou aqui em APA 7ª edição, por exemplo. Reparem que ele já mudou totalmente o estilo de citação e também aqui as referências. Inclusive, essa norma aqui já traz o DOI clicável, né? Se a pessoa vir aqui, ela consegue abrir esse hiperlink e já vai direto aqui para o artigo. Então eu cliquei e já vim diretamente para o endereço do artigo. Eu já consigo ver aqui o artigo, o DOI, o PDF e etc.
E aqui, ó, se vocês perceberem, eu vou voltar aqui no estilo de citação da ABNT. Percebam que nesse artigo aqui a gente não tem o número. Efeitos do treinamento aeróbio. O que eu posso fazer quando isso acontece? Então eu vou vir aqui em todas as referências. Vou fechar essa minha biblioteca e vou deixar aberta somente essa, que é a que a gente estava trabalhando. Então, efeitos do treinamento aeróbio. Se eu vier aqui e dar 2 cliques, ele abre aqui a aba para a gente editar esse artigo. E repare aqui que não tem mesmo o número, né? o assunto, o issue. Vamos supor que eu consultei na internet, vou até consultar para ver se a gente consegue achar essa informação. Vou vir aqui no Google. Vamos ver, às vezes ele informa aqui que volume que é. O número, quero dizer. Aqui ele não está falando o número, mas vamos supor que a gente achou que seria o número 3. Então vem aqui, acrescento e salvo. Assim que eu atualizar a minha biblioteca, eu já tenho aqui o número atualizado, percebe? Então percebam que esse artigo aqui está no site da revista já. E aí muitos sites eles permitem, né, fazer a citação também. E aí como que eu faço isso? Eu venho aqui em salvar, por exemplo, nesse site aqui, dessa revista, né, da Janda, eu vou em exportar citação. Aí eu vou colocar citação para o conteúdo listado abaixo, exportar, salvo aqui na minha área de trabalho, venho aqui no arquivo criado, dou 2 cliques e está aqui o artigo. Então muitos sites eles permitem exportar essa citação, então você não precisa necessariamente ir até o Google Acadêmico ou até o PubMed para fazer isso, tá? Aí a gente falou de como utilizar uma referência no Word. E agora como adicionar uma referência manualmente. Muitas vezes a gente pesquisa aqui no Google Acadêmico e não acha o nome de um livro ou de um capítulo em específico. Eu vou colocar um livro aqui bem famoso e muitas vezes a gente já tem esse livro aqui. Então esse do McArdle, né? É um livro muito famoso. Fisiologia do exercício. Então vocês vão encontrar. Se vocês vierem citar para o EndNote, apesar de vocês encontrarem, muitas vezes ele não vem com a formatação correta. Ó, esse já veio. O tipo de referência como livro, tá vendo? Então já veio certinho. Já dá pra gente usar assim. Inclusive, se a gente citar ele aqui no Word, possivelmente ele já vai vir aqui com a citação correta para o livro. Então percebam que sim, tá vendo? Já veio o título do livro em negrito. E aí, você gostou desse conteúdo? Se sim, eu peço para você se inscrever no meu canal, dar um joinha e ativar o sininho das notificações. Te espero no próximo vídeo.